Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o professor Ziel, dando continuidade à aula de citologia. Nós já vimos a parte de constituição da membrana plasmática e também já vimos os processos de transporte de membrana. Agora nós vamos nos aprofundar no conceito de composição da membrana, da célula. E depois vamos estar falando sobre as interações entre membranas, tá? Entre células. Então, a aula de hoje a gente vai estar falando sobre 3 porções: citoplasma, citoesqueleto e organelas, tá? A priori vamos ir até citoplasma e citoesqueleto. Vamos deixar a parte de organelas para uma próxima aula, ok? Então vamos dar continuidade. Então, citoplasma. Gente, citoplasma é a parte fluida e líquida que compõe e preenche uma célula. Do mesmo jeito, se nós fizéssemos uma comparação, a célula, ela seria como se fosse a membrana. Por exemplo, a camada de borracha de uma bexiga, certo? Se você não encher com água ou com ar, ela não vai ter um formato de bexiga. Ela vai ficar sempre aquele saquinho murcho. É a mesma coisa da célula. Se não tiver algo que preencha a membrana, ela vai ficar toda enrugadinha. Ela não vai ter os mais variados formatos que existem no nosso corpo ou em seres vivos. Então, é o citoplasma que vai formar e dar formato o interior da célula, certo? E ela vai ter várias outras ações. É no citoplasma onde nós vamos ter uma região onde ocorre várias reações químicas. Tudo que acontece de atividade, movimento, interação ocorre também dentro da célula, mais especificamente no citoplasma. Nós também podemos conhecer o nome dessa estrutura como citoplasma, hialoplasma, citosol, citogel e entre outros, dependendo da literatura que você esteja lendo. Então, nessa região do citoplasma é onde vai ocorrer, por exemplo, a produção de substâncias, armazenamento, certo? Transporte de substâncias, certo? É pelo citoplasma que células também podem se movimentar. E também é no citoplasma onde ocorre a síntese de energia, a produção de ATP, como a gente falou na aula passada. Então, geralmente, o citoplasma ele é uma porção líquida ou semelhante a gel, tá? Onde ele vai ser composto por água, sais minerais e algumas moléculas de reserva, como moléculas de energia, como glicogênio e gorduras. No caso, o que? Carboidratos e lipídios. Então, tudo que vocês estão vendo aqui em azul é o que corresponde ao citoplasma. É a parte fluida que preenche a célula. E essa porção aqui limitadora seria a membrana citoplasmática. Essas estruturas aqui no interior são as organelas, que a gente vai estar falando na próxima aula, ok? Então, se o citoplasma dá o preenchimento, o citoesqueleto ele é responsável por moldar a célula. É ele que vai conformar o formato. Por exemplo, se não fosse o citoesqueleto, por exemplo, células elas sempre iam ter o mesmo formato. Elas não teriam a especificidade que cada tecido precisa. Por exemplo, as células nervosas têm o formato de estrela, por conta do citoesqueleto. As hemácias têm formato de disco bicôncavo. Então, ela tem 2 concavidades, por conta do citoesqueleto. As células adiposas, elas conseguem expandir e contrair dependendo da quantidade de lipídio que vão ter dentro delas, por conta do citoplasma. Então, do citoesqueleto, perdão.
Então, o citoesqueleto é o que conforma, que dá formato à célula, ok? Então, geralmente representa um arcabouço de sustentação, ele que permite dar formato à célula. Ele é observado em microscópios eletrônicos e revela a presença de finíssimas fibras. Então, nós podemos encontrar alguns tipos de substâncias que vão formar a estrutura do esqueleto de uma célula. Por exemplo, o citoesqueleto ele pode ser formado de microtúbulos. Os microtúbulos eles são estruturas longas, rígidas e geralmente são associadas a proteínas globulares em formato circular. Geralmente elas são constituídas de tubulina, uma proteína específica. Então, toda vez que você encontrar um citoesqueleto de microtúbulo, ele é formado de proteína tubulina. Ele geralmente tem em formato helicoidal, em formato de hélice, ok? Geralmente fornece estrutura muito forte e flexível. Porém, ele está diretamente associado, por exemplo, a movimento celular, mas principalmente uma célula móvel, ok? Nós também temos os microfilamentos, que são estruturas formadas por uma união de filamento globular, formato de actina e redes ou em feixes. O que acontece? Quando nós associamos microfilamentos, nós temos uma proteína chamada actina e miosina. Geralmente exerce um papel muito interessante que é da sustentação e ele tem a conformação de esticar. Ele é elástico, tá? Então, basicamente, você vai ter esse tipo de citoesqueleto em células musculares, que são correspondentes à elasticidade. Então, quando o músculo flexiona, uma parte do músculo se estica e outra parte se contrai. E quando o músculo volta, acontece o contrário, ok? Então, se microtúbulos está associado a uma proteína chamada tubulina, os microfilamentos é de actina e miosina, ok? Nós também temos citoesqueleto de uma estrutura chamada de túbulos intermediários, filamentos intermediários, que eles são constituídos basicamente de queratina. Eles têm uma organização linear, certo? Que lembra uma estrutura chamada de cabo de aço, ok? Onde ela vai dar uma sustentação rígida e forte. Geralmente a gente vai encontrar esse citoesqueleto mais comum, por exemplo, fios de cabelo, tá? À base de queratina, ok? Então, desde já a gente já fica por aqui. Próxima aula a gente vai estar vendo a parte de organelas, ok? Tchau, tchau, pessoal. Até mais.